Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Ellen Costa. Nesse vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do terceiro ano de língua portuguesa, texto 5 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é cardápio, que pertence ao campo da vida cotidiana. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEP, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são EF15LP01, EF15LP02, EF15LP04, EF15LP05, EF15LP07, EF35LP03, EF03LP16 e os escritores são D1, D5 e D9. As habilidades destacadas se referem à leitura, à compreensão e à escrita de textos e às especificidades do gênero textual cardápio. Entre elas, suas características composicionais, estilísticas e temáticas. Também se reportam à identificação da ideia central do texto, a identificação e reprodução em textos injuntivos e formatação própria desses textos e a diagramação específica dos textos desses gêneros. Os escritores estão relacionados à localização de informações explícitas do texto, a interpretação de texto com o auxílio de material gráfico e a identificação da finalidade dos gêneros textuais. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. É interessante que durante a realização dessa atividade, vocês observem quais conhecimentos prévios os alunos revelam ter sobre o gênero textual cardápio. Por se tratar de um gênero textual do campo da vida cotidiana, é possível que demonstrem saberes já construídos previamente. Porém, caso isso não aconteça, incentive-os a levantarem hipóteses a partir das dicas sugeridas na superdica. E caso julgue necessário, citem outras dicas até que eles consigam acertar de qual gênero textual se trata. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, Eu Leio o Texto, os alunos terão primeiro contato com o texto. Nela, destaca-se o trabalho com a compreensão literal, o vocabulário e a estrutura do gênero textual. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente imagens de locais que utilizam cardápios. As imagens serão utilizadas com o objetivo de proporcionar aos alunos conhecimentos relativos ao gênero textual cardápio e às situações reais do seu uso no cotidiano.
Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a resolução da questão 1, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante o momento de resolução coletiva das questões 2 e 3, observem quais alunos compartilham espontaneamente suas respostas e incentivem aqueles que não fizerem. Essa ação é importante para a promoção de uma aprendizagem colaborativa. Como a proposta para a resolução da questão 4 é individual, aproveitem para observarem o nível de autonomia dos alunos durante esse momento e realizem intervenções apenas se for necessário. Durante o compartilhamento das respostas e a resolução da questão 5, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Como a proposta para a resolução da questão 6 é individual, aproveitem para observarem o nível de autonomia dos alunos durante esse momento e realizem intervenções apenas se for necessário. Durante o compartilhamento das respostas e a resolução da questão 5, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, eu, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente diversos tipos de cardápios. Esses materiais serão importantes para que seja realizada uma atividade na qual os alunos possam reconhecer esse gênero textual como um veículo de informação ou publicidade, como também observarem a sua estrutura composicional. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a resolução da questão 1, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. A proposta para a resolução da questão 2 é em dupla. Se desejarem, indique aos alunos como será composto os pares. Aproveitem esse momento para observarem o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentivem a compartilharem seus conhecimentos. Realizem intervenções apenas se for necessário. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos de leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar um momento produzindo texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa. Depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão a autoavaliação e a reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4 eu planejo o texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, funcionalidade e estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente um equipamento multimídia com acesso à internet para exibição de cardápios online. Esse material será importante para possibilitar aos alunos uma experiência com a leitura do gênero textual cardápio em meio digital. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento.
Durante a realização da leitura do texto do quadro Quer Saber Mais, observem o nível da afluência leitora dos alunos e, posteriormente, promovam um momento no qual aqueles que desejarem possam falar sobre o assunto do texto. Incentivem os alunos a responderem de forma autônoma a questão 1, mas fiquem atentos, sobretudo, àqueles que demonstrarem maiores dificuldades. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, eu escrevo o texto, o aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente canetinhas hidrográficas e lápis de cor. Esses materiais serão necessários para que os alunos produzam um cardápio. Realizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Aproveitem o momento da leitura do texto do quadro Só para Lembrar para relembrarem junto com os alunos as principais características sobre o gênero textual cardápio. Após a realização dessa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos Produção de Textos e Escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com o seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e ou colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente, no livro Eu Supero Desafios. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A sugestão para a escrita de bilhetinhos com algumas observações de ajustes no texto de cada aluno é importante, pois ao intervir diretamente nos textos deles e orientá-los com sugestões, vocês os auxiliam e contribuem para que esses produtores de textos sejam competentes. A autoavaliação da produção escrita é para o aluno, o momento de tomar consciência de seu percurso de aprendizagem. Essa ação é importante na formação de leitores e escritores autônomos, pois possibilita desde cedo o exercício de um olhar crítico na avaliação de suas produções. Para os professores, é o momento de perceber como os alunos vivenciaram o processo de planejar novos direcionamentos interventivos para as suas turmas. Essa observação subsidiará, inclusive, o preenchimento da ficha de acompanhamento. Valorizem essa etapa. Professoras e professores, a proposta de atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os elementos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo Análise Linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 5. Até o próximo vídeo.